PSB lança hoje Geraldo Alckmin como vice de Lula na corrida ao Palácio do Planalto. Como o próprio Lula já disse que não haverá resistência à indicação desse nome, a confirmação, embora oficialmente do PT ainda não exista, né? Isso vai acontecer no fim do mês. Tecnicamente, Geraldo Alckmin já pode ser considerado finalmente o vice de Lula. Ô, Renato, como que a entrada do Alckmin na campanha do ex-presidente vai afetar a corrida eleitoral na prática, hein? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carlinha, ouvintes da Band News. A entrada o anúncio, na verdade, do ex-governador Geraldo Alckmin como vice-candidato a vice já era bastante... dá mais provas do quanto que na prática a corrida eleitoral está antecipada, né? A gente não tem aí na história recente do Brasil candidatos a vice anunciados com tanta antecedência do processo eleitoral. Esse é um processo que em geral acontece ali nas vésperas das convenções eleitorais que ocorrem no mês de julho. O Alckmin é um adversário histórico do PT. O Alckmin já disputou 2 eleições presidenciais contra o PT, várias eleições estaduais, mas também já governou o estado de São Paulo quando o ex-presidente Lula era presidente da República. O dado interessante é que nem Lula nem Alckmin estão negando aí as suas divergências históricas. Algumas divergências no campo da economia, divergências do ponto de vista da gestão do Estado, nem estão negando falas que um já disse sobre o outro no passado. O que os dois estão falando, e essa narrativa tem um potencial muito grande de votos, é que as suas diferenças são menores do que a necessidade que eles enxergam de mudar os rumos do Brasil. Pois imagino que as pessoas, será que elas entendem isso? E é possível medir, Renato, por meio de pesquisa, se as pessoas entendem que há essas divergências e que elas devem ser colocadas de lado em nome de um projeto, esse que está sendo apresentado? Fica tudo confuso, será na cabeça das pessoas, ou as pessoas simplesmente esquecem que eles já foram adversários políticos num passado recente, né, a gente pode dizer. Passado super recente, Carla. E é meio difícil de acreditar que as pessoas vão esquecer a divergência dos 2 candidatos. Do candidato a presidente e agora o candidato a vice, Geraldo Alckmin. O que as pessoas vão entender, dependendo da forma em que isso for contado, é que nessa conjuntura, nesse Brasil que vive há muito tempo uma crise econômica gigantesca, nesse país que começa a sair de uma pandemia com muito mais mortos do que poderia ter saído se a vacinação fosse feita a contento, com planejamento e com respeito à ciência, isso é um motivo muito forte para unir as pessoas. Eu queria dar 2 exemplos rápidos para o nosso ouvinte entender. O primeiro exemplo é o exemplo de uma família, né? Quando o presidente da República, o candidato a vice, faz uma analogia à família, e vamos lembrar que o ex-presidente Lula é um especialista nesse quesito, você fala, olha, numa família nem sempre o marido concorda com a sua esposa, nem sempre os irmãos pensam da mesma forma, mas na hora em que a família precisa estar unida, todos estão do mesmo lado. Essa é uma analogia mais fácil do brasileiro médio entender. Mas existe outra, mais universal até, ou tão universal quanto essa, que é a analogia com o futebol. O futebol desperta tantas paixões quanto desperta a política, mas no momento da seleção jogar, as diferenças entre os clubes desaparecem. Todos passam a torcer até pelo jogador que no dia a dia joga na equipe adversária. Assim como na política, o futebol também preserva características do que é uma seleção que se une na defesa de um país e o que são os interesses aí individuais dos clubes de futebol. Agora, o que a política
o que a política se assemelha muito com o futebol é a imprevisibilidade. Assim como no futebol, onde um time participa do primeiro jogo da final e perde de 3-1, e no jogo seguinte ganha de 4-0, que baixo. no jogo eleitoral também tudo pode acontecer. Bom, Renato, já que a gente está fazendo essas comparações, né? Os clássicos regionais também acabam tendo mais peso para o eleitor. Eu digo isso pelo seguinte: a gente está aqui falando de um cenário federal que já é confuso, né? Porque a gente está falando de adversários que de repente viram aliados e como isso funciona para a cabeça do eleitor. Mas nos cenários regionais, no caso de São Paulo, o PSB tem um candidato próprio, Márcio França, na disputa ao governo, e o PT tem um candidato próprio, até aqui, que é Fernando Haddad. Como é que isso funciona também nos clássicos regionais? Como é que funciona na cabeça do eleitor essa diferença, essa quase incongruência em relação ao que acontece no cenário federal, daquilo que vai acontecer nos estados? Ou as pessoas votam muito mais na figura, na pessoa, do que no partido? Historicamente, as pessoas votam mais nos partidos. Desculpa, as pessoas votam muito mais nas candidaturas eleitorais do que nos partidos. Mesmo tendo partidos com tradições fortes, como já foi o do PSDB, que durante muito tempo foi um dos maiores partidos do Brasil, e como já foi o PT, que também foi um dos partidos e ainda é um dos partidos mais relevantes do país. No entanto, a figura do presidente Lula é maior do que a figura do Partido dos Trabalhadores. E nessa eleição que nós teremos um presidente da República concorrendo com o ex-presidente da República, a personificação dos candidatos é ainda muito mais forte. Mas falando dos clássicos regionais, Sheila, o melhor cenário para a chapa Lula-Alckmin é no estado de São Paulo ter 2 palanques. São 2 palanques para uma mesma chapa presidencial. Lembrando que um desses palanques é do ex-candidato à presidência da República pelo PT, que é o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, mas que também perdeu a eleição para a prefeitura, a sua reeleição para a prefeitura de São Paulo no primeiro turno, concorrendo com o ex-vice-governador do Alckmin, que depois assumiu aí o cargo de governador, quando na eleição passada o Alckmin se licenciou para concorrer à presidência da República. Ou seja, 2 palanques fortalecem aqui a candidatura Lula-Alckmin no estado de São Paulo. É como se a seleção brasileira fosse montada basicamente por jogadores de São Paulo, do estado de São Paulo, e nós tínhamos aí os 2 maiores clubes fazendo uma final.